Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, campeão da Copa do Mundo 2023, que bacana, né? Colocou ali o troféu que tava faltando na prateleira. E aqui eu trouxe em homenagem aí ao Magnus Carlsen, aberturas não usuais de Magnus Carlsen. Calma, não estamos falando da Bong Cloud, de sair com o rei, né? De fazer maluquice, não é isso. Estamos falando de uma aberturas diferentes. O Magnus Carlsen tem a característica de muitas vezes sair da teoria do xadrez, dar aquela quebrada no lance teórico, no lance principal, e ele busca umas linhas laterais, mas eu acredito que ele até se prepare para essas linhas laterais. Ele meio que quer sair da teoria, mas quer sair no estudo dele, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente se divertir e dar uma olhada aqui. Magnus Carlsen contra Ricardo Nakamura 2014 no Gashimov Memorial é um exemplo disso. O Magnus Carlsen abriu com peão dama e quando o Nakamura respondeu com peão dama, até aqui o gambito da dama. Normal, aqui é defesa eslava, uma das maneiras de recusar o gambito. Não ganha o nome do gambito da dama recusado, que seria o lance E6. Mas aqui é eslava, também uma forma de recusar. Cavalo F3, cavalo F6, E3, até aqui tudo bem. Bispo F5, cavalo C3. E aqui o Nakamura joga o lance A6. Por enquanto a gente tá na teoria. Agora, o esquisito agora é o que vai acontecer. Magnus Carlsen joga o lance bispo E2. Nakamura faz o lance H6. E pasmem, o melhor lance da posição segundo o Stockfish é o próximo lance do Carlsen. É inacreditável o que se passa na cabeça do cidadão. Ele me joga um bispo E2, mas depois de H6 não, agora é bispo D3. E esse é o melhor lance da posição, né? E você fala assim, mas por que não joga o lance bispo D3 direto? Poderia também jogar dessa maneira. Então, chama muito a atenção, por isso que eu trouxe essa sendo uma das partidas, né? Bispo E2, bispo D3, que loucura, né? Ainda bem que as brancas começam a fazer o primeiro lance, né? Que doideira. E aqui, enfim, seguimos com trocas e o ponto todo é que não tem mais o lance bispo G6, que poderia ser uma possibilidade quando o peão tá em H, né? Por exemplo, o bispo D3 aqui poderia seguir com o bispo G6 e com o peão de H já não pode mais. Por isso, na partida depois de bispo D3, o Nakamura decide ir para as trocas. Bispo toma, dá uma toma, joga aqui um E6, segue o jogo, roque. Naka segue com o desenvolvimento. Bispo D2 também desenvolve, conecta aí as torres. Roque o rei em segurança. A torre vem para a coluna D, bispo toma, enfraquecendo um pouco o controle das casas centrais. E aqui cavalo desenvolvendo. Temos B3, traz mais uma proteçãozinha, dama E7 conecta as torres, torre na coluna C bem instrutiva, aqui é a abertura, torre na coluna C também. E aqui o Carlsen já faz o lance dama em E2, olha só, o que será que ele está querendo aqui com esse lance Magnus Carlsen? Vamos ver como continua a partida. Cavalo vem para casa de E4, bispo B2, sai aí do ataque do cavalo. Torre na coluna D, legal o desenvolvimento. E aqui o Carlsen joga com o lance cavalo E1. Será que ele jogou dama E2 para dar a casa de D3 para o cavalo? É, não sei, parece que sim, né? A partida seguiu com o cavalo D6 e agora bispo em A3. Opa, deixa aqui o cavalo cravado e se incomoda, hein? F5 foi jogado, tentando contra-jogo na ala do rei. O cavalo sim vem para casa de D3. Cavalo F6, bispo B4. Jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen. Ganha um pouco mais de mobilidade para o bispo. Vocês perceberam uma coisa? Olha só, quantas casas aqui o bispo pode ir? 3 casas. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que esse é um dos aspectos do jogo de xadrez que a gente sempre deve estar buscando? Maior mobilidade para as peças? Sim, muitas vezes um lance pode ser justificado simplesmente por ganhar mobilidade. A partida seguiu com dama C7, dama vem para casa de F3, D por C4, B por C4, cavalo em F7 jogado pelo Nakamura manobrando. Magnus Carlsen segue com A4, temos A5, bispo atacado, volta para casa de E1, B6 e aqui temos dama G3 propondo trocas. E Nakamura vai trocar, dama toma, peão toma, ixi Maria, torre A8, lance do Bobby Fischer. F3, Magnus Carlsen controla a casa central, a torre de D vem para a coluna B, torre C2 jogado pelo Magnus Carlsen, permitindo o B5, cavalo C5, essa é a ideia, peão enfraquecido. B por C4, torre por C4, protege o peão de A, pressiona o peão de E6 mais uma vez. Cavalo D5, Nakamura sabe que ele não quer ficar se defendendo, já traz suas ameaças. Magnus Carlsen defende com o bispo. E5 coloca o peão em segurança, E4 ataca o cavalo. Peão toma,
Perdão, cavalo toma. E aqui cavalo B6 atacando o peão e atacando a torre. E agora, entregando o peão também de C6. Temos trocas. Torre toma. E aqui, cavalo D8 primeiro. Poderia ter tomado aqui o peão, né? Já toma o peão já. E, enfim, fica com o cavalo protegendo aqui o peão central, né? Então, o Nakamura poderia seguir dessa forma. Aqui ele quis inventar, fazer um malabarismo aqui. Será que vai dar boa isso? Magnus Carlsen segue com torre G6. Temos cavalo C4. Nakamura vai jogando de uma maneira sofisticada aqui. Temos D por E5, rei H7. Só o lance intermediário do intermediário do intermediário. Nakamura, não é possível, não vai dar boa isso. Já tá com 2 peões a menos. Calma, uma hora tem que tomar esses peões aí, Nakamura. Torre G4, o cavalo por E5, torre H4. E aqui o cavalo de D vem para casa de F7. O Nakamura não tem pressa de ir atrás do peão de A4. Carlsen segue com bispo C3. Torre B3, bispo atacado. Torre D5, cavalo atacado. E agora, notem que aqui ambos as peças estão protegidas. E aqui torre E8 traz mais uma proteção para o cavalo. Dá liberdade para essa peça poder jogar no futuro. E além de tudo, claro, o cavalo aqui está atacado 2 vezes, né? Torre F4 foi jogado. Temos torre aqui em E7. Olha quanta tensão aqui. As peças todas se atacando e se defendendo. E aqui o Carlsen captura mais um peão. Aqui 2 peões a mais para o Carlsen. No entanto, o cavalo G6 ataca a torre. Essa torre está ficando quase sem casa. A torre de F em F5. Cavalo aqui trocou aqui o cavalo. Botou o outro na casa de G5. E o Carlsen volta à torre. Temos o cavalo em C4. Bispo atacado. Torre C1 jogado, incentivando aqui as trocas. Trocas essas que o Nakamura decide fazer. Cavalo toma, torre toma. E torrinha 3, a torre aqui por trás do peão. Torre de C em C5, temos torre em A2. Será que o Carlsen consegue converter esse finalzinho com um peão a mais? Coloca aí, traz o rei pro jogo. Coloca a torre na sexta, pressiona o cavalo sai G4, restringindo movimentos do cavalo. Torre vem para B7, temos torre em B5, não permitindo dobrar aqui as 2 torres na sétima, o que pode trazer um contra-jogo desnecessário. Carlsen não permite. Torre C7, renova a ameaça. Cavalo vem para C5, fala, aqui não. Torre C6 foi jogado, propõe trocas. Carlsen fala, tudo bem, vamos tentar jogar aqui. Esse final aqui ainda é um final vantajoso, mesmo que se trocassem os cavalos e protegesse aqui o peão, talvez seja um final vencedor, porque aqui existem 3 contra 2. Se fossem 2 contra 2 aqui, mais o peãozinho da coluna da torre, talvez não desse para ganhar. Depende da posição. Torre B7, cavalo D4. Rei H3, rei G8. Temos torre atacando o cavalo volta G5. Que lance é esse aí? Cavalo G1, cheque, rei G3. E agora? Cavalo E2. Aqui H por G5, né? O Nakamura tá com muita firula aqui. Cavalo E2, cheque, agora rei G4. H por G5, agora rei por G5. Continua com 2 peões a menos. O Nakamura segue com o cavalo G1, torre G4. E nessa posição, meus amigos, Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Estranho abandonar, né? Dá pra jogar mais uns 50, 60 lances aqui tranquilamente, né? Acho que o Nakamura ia falar, não. Agora vai entrar naquele esquema do Carlsen lá de mais 50, 60 lances aí. Eu tô fora disso. Vou pro hotel, né? Magnus Carlsen fez uma abertura bastante estranha, mas ao mesmo tempo bastante lógica. Bora pra próxima partida estranha do Carlsen. Abertura estranha, vamos lá. A próxima abertura estranha aconteceu contra o acrobata do xadrez, Maxim Vachier-Lagrave, em 2015, no Gashimov Memorial. E aqui, Magnus Carlsen abriu com o cavalo, tudo bem, até aqui G3. E aí, na verdade, o Lagrave convida para territórios estranhos com esse lance B5, né? Agora, o Carlsen não recusa, não. Primeiro, o bispo G2 aqui fazendo fianqueto, o bispo luta pela diagonal, e agora o Carlsen vai para as loucuras também com o lance cavalo A3. Bora jogar algo estranhíssimo, né? Isso daqui, ainda assim, por mais estranho que pareça, isso daqui já aconteceu 159 vezes nas bases dos mestres, né? Então, eles foram para uma linha estranha, mas ao mesmo tempo estudada já, né? A6, e aqui o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição C4, o cavalo atacado vem para casa de C2, E6 foi jogado e aqui D4 busca o centro, A5 jogado pelo MVL, temos Roque e bispo E7, uma abertura muito esquisita, mas ao mesmo tempo já foi jogada diversas vezes, que loucura, né? E vamos ver como vai se desenvolver. Agora, quando a gente olha para cá,
De fato, não tem nada de errado aqui na posição de nenhum dos dois jogadores, né? O Carlsen agora prepara para estourar um centro forte aí, lança esse C4, e a gente tem uma posição bastante interessante, onde as brancas parecem ter um pouco mais de espaço, mas as pretas não tem nenhum problema na posição. O Lagrave segue com o E5, o cavalo atacado vai para casa de F5 e aqui D6. O Lagrave não se preocupa em trocar aqui o bispo dele e jogar a par de bispos, porque essa posição ela é fechada. É uma posição fechada, os cavalos até se sobressaem aos bispos, né? Bispo G5 foi jogado, temos cavalo por D5. Ai, caiu nesse tático aí, Carlsen. Ele tem o bispo atacado, mas a ideia do Carlsen é fantástica. Aqui, o Magnus Carlsen faz acrobacia em cima do acrobata. Bispo H6. Espera aí, Rafa, não tô entendendo nada. Espera um pouquinho, não tô entendendo coisa nenhuma. Cavalo por D5, acabou de pendurar o cavalo. Não, não é bem assim, porque o cavalo captura defendendo aqui o bispo e atacando o bispo de G5, né? Então, se o bispo toma, aqui você volta e tá defendido, né? Então, esse lance simplesmente ganha um peão mesmo, né? Então, o Magnus Carlsen foi para essa provocação e segue agora com esse lance bispo H6. Que loucura, né? Vamos ver agora G por H6 e você fala, tudo bem, agora C por D5 segue o jogo. Carlsen primeiro dá cheque aqui, dama G4, cheque. Bispo cobre em G5 e agora sim C por D5 recuperando peça e já ameaçando um H4 aqui, já com uma boa posição, a cobertura de peões aqui do rei detonada. Rei H8, H4 de qualquer maneira, o bispo vem para F6 e aqui o cavalo de C em E3 vem trazendo peças do Carlsen. Bispo C8, dama vem para casa de F3, bispo G7, temos bispo em H3. O ataque indie do rei vai fazendo aqui o Magnus Carlsen, né? Os lances típicos de ataque indie do rei. E o MVL jogando a índia da dama, né? A gente tem o ataque indie do rei contra a defesa índia da dama. Que loucura. Aqui torre G8 foi jogado, bispo G4, a dama vem para F6, bispo H5. E aqui temos bispo por cavalo. Cavalo toma C6, vai tentando abrir espaço o Lagrave. Peão toma, torre de A em C8, beleza. Dama D1, Magnus Carlsen passa a dama, torre por C6, recupera o peão e agora dama D5, torre atacada. A outra torre vem para ajudar, torre na coluna D, pressão no peão central. Bispo volta para proteger e agora o Magnus Carlsen tem aqui um ataque muito forte em F7, portanto dama toma, temos trocas e cavalo em A4. O Lagrave tenta um contra-jogo, por enquanto tudo igual, 6 peões para cada um. Na verdade o Magnus Carlsen parece ter um peão a mais, porque esses dois aqui, nem somando os dois não deve dar um, né? Brincadeiras à parte, são peões dobrados da torre, é um pouco... não é algo que em geral você vai se orgulhar. Torre E2 foi jogada aqui pelo Carlsen, traz a proteção. Aqui torre em C1 propondo trocas, bora trocar. Rei G2, o cavalo vem para casa de C5 pressionando o peão central. B3 foi jogado pelo Carlsen, parando esses peões da ala da dama. Torre vem para casa de C3, rei H3. Temos o cavalo manobra para D7. Bispo em E6, cavalo atacado vem para C5. Bispo atacado vem para casa de D5. Cavalo vai para D7 de novo, cavalo E3. Temos aqui o cavalo vem para F6. Bispo atacado vem para casa de E6. Torre em C5 e o cavalo vem para casa de C4. Amarrando aqui as peças nas defesas aqui dos peões, né? Um cavalo muito bem colocado aqui do Magnus Carlsen. Rei G7 foi jogado. F3. Temos aqui o cavalo manobrando para 8, torre D2, pesando para cima do peão central. O cavalo é uma defesa, mas é uma defesa bamba. Cavalo C7 foi jogado, bispo atacado volta para G4 e aqui A4. Não teve jeito, não dava mais para defender o peão central. O Magnus Carlsen faz parecer fácil. Cavalo toma, bispo toma, torre toma. Temos aqui A3 jogado agora pelo MVL. Muito perigoso isso, porque você fala assim, que legal. O Carlsen ganhou um peão, mas, cara, é muita coragem, né? Porque agora, como é que ele faz para parar isso daqui? Bom, ele segue aqui com bispo D7 agora o Magnus Carlsen. Qual que é a ideia desse lance? Um lance difícil de encontrar, bispo D7 aqui. A gente pensaria em jogar um lance do tipo torre D2, né? Para evitar a torre na sétima. E poderia seguir dessa maneira. As pretas estão vindo com força aqui, com o cavalo aqui chegando em C3. Eu não sei muito como é que faz para parar esse ataque aqui das negras, né? A torre pode vir para casa de A1. Então o Magnus Carlsen vai para essa ideia aqui. Ele joga o lance bispo D7. Vamos ver o que vai acontecer. Permitindo torre C2. E agora, Carlsen? Bispo C6. O que está acontecendo? Fez aqui o bloqueio. Cortou a conexão do cavalo com a torre. Está ameaçando o cheque. Vai capturar a peça. O Lagrave aceita o desafio. Torre por A2. E agora o Lagrave tem um peão passado. Carlsen joga cheque. Rei vem para casa de F6. Torre toma.
Lagrave segue com torre C2 e o peão vai avançar? E agora, Magnus Carlsen? O que fazer? Cara, ele já tem que ter calculado tudo isso quando ele foi para aquele bispo D7. Isso aqui que é insano. Porque você fala, agora ferrou, né? Agora ferrou. Vou ter que jogar aqui um torre A7, alguma coisa para parar o peão. Vou ter que pendurar o bispo e não tá fácil esse final, né? Mas aqui, então, o Magnus Carlsen vai pro lance. Torre por H7, meus amigos. Aqui não dá para tomar o bispo por conta de torre por H6. Cheque. Pode fazer torre por C6 no pré-move. Pode fazer torre A6 no pré-move. Vai ganhar a partida. Por isso, nessa posição, o Lagrave joga rei G6. E agora? Bispo atacado, torre atacada. Magnus Carlsen joga torre C7. Aí você fala, não é possível. Ele tá brincando com fogo? O Lagrave joga agora o lance rei F6. Por quê? Se ele joga o lance A2, tem um bispo E8 chegando aqui, ó. Olha só, né? Aí você fala, mas não dá tempo. Não dá tempo de capturar a torre. De fato não dá tempo. Aqui o melhor seria jogar a torre A7. E o peão não promove mais. E o Magnus Carlsen tem um bispo a mais. Pode jogar aqui, pode jogar lá. Acabou. Vai trazer o rei aqui, maioria de 4 contra 2 na ala do rei, apoiado por bispo e torre. Good game. Por isso, nessa posição, rei F6 foi jogado saindo do cheque. Magnus Carlsen segue com mais um lance que exclama. É inacreditável esse final. O que jogar nessa posição? Sério, galera? Sério. Tenta dar pause nessa posição se você quiser. Tenta encontrar o melhor lance das brancas. Vale a pena. Se você encontrou aqui a torre H7, vai acabar repetindo o lance, né? Então, não é muito o lance da posição. Rei G4 parece ser um bom lance, com ideia de vir para H5, criar um peão passado, né? E tentar jogar esse finalzinho. Apesar de não ser fácil jogar dessa maneira. Mas se você encontrou o lance H5... O que é isso, hein? Maxime Vachier-Lagrave. A gente já vai entender esse lance. Maxime Vachier-Lagrave poderia jogar nessa posição o lance A2. Poderia seguir da seguinte maneira. A torre A7. Cai o peão aqui. Poderia jogar esse finalzinho com 2 peões a mais. Carlsen, um final melhor. Mas aqui segue com torre C1 o Lagrave. Carlsen segue com o lance torre H7. Agora não tem mais rei G6. Entenderam o H5? O que é isso? Magnus Carlsen, agora você já viu o que está acontecendo, né? Ele vai fazendo uma rede de mate. Mais uma vez, o bispo está imune por conta de torre por H6 cheque. O Lagrave dispara o peão. Magnus Carlsen joga o lance bispo D5, meus amigos. E Maxime Vachier-Lagrave abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha aí que legal, né? Aqui você vai promover para dama e fala, eu tenho uma dama a mais. E não adianta nada, porque tá vindo torre cheque. E depois de rei G5... torre F5, checkmate. Que partida, meus amigos. Magnus Carlsen contra MVL, abertura esdrúxula, né? Abertura um pouquinho diferente ali, apesar de ser teórica, ela é bem esquisita. Bora ver mais uma partida, vamos lá. Nessa partida temos Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana, galera. Tata Steel Masters 2016. E aqui a gente vai ver um ataque indie do rei do Magnus Carlsen com H4, H5... uma coisa bem legal. O Magnus Carlsen abre aqui a partida com G3. Olha aí, galera. Você tá preocupado, né? Segue os princípios de abertura. Olha lá. Dá pra abrir com G3 aqui contra o Caruana. Se dá pra abrir com G3 contra o Caruana, com certeza contra o seu vizinho também vai ser bom. Agora é o seguinte. G6. Temos aqui o desenvolvimento dos bispos em fianqueta. E4 e 5. Tudo bem. Os pessoal bloqueou o próprio bispo. Os bispos assim já fizeram uma cara assim meio esquisita, né? Falando, pô, sério? Não, mas aqui eles estão reforçando aqui um raio-xzinho, né? Tem uma influência. Cavalo E2, C5. Temos aqui D3, cavalo C6. Bispo E3 segue o desenvolvimento, D6. Dama vem para D2, reforçar as casas escuras. Temos aqui o cavalo centralizado em D4. C3, tira esse cavalo daí. Aqui o cavalo vem captura em E2. Dama por E2, cavalo E7. E aqui o Magnus Carlsen manda bala no H4, galera. É rei no centro mesmo. Bora jogar H4, H5. Ó. Depois de H6, H5 aqui jogado pelo Carlsen. Legal demais, né? E aqui depois de G5, então, F4. Magnus Carlsen não quer saber. Não vai fazer rock, não. Essa partida vai jogar sem rock. Esquece tudo que você aprendeu nos livros. E por F4, G por F4. Peão toma, bispo toma. Cavalo vem para C6. E aqui mais um lance esquisito, mais um lance muito bom. Cavalo A3. Esse lance aqui... o cavalo ganha bastante flexibilidade, né? Ele pode ir para muitas casas aqui. Não que em D2 ele não pudesse também, né? Em D2 ele também ia ter umas boas opções. Mas o Carlsen prefere vir por aqui, principalmente aí por conta da possibilidade da pressão em D6.
Bispo E5 já se antecipa a essa pressão. A turma aqui já... Um tá indo, outro tá voltando. Agora o Bispo E3 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Convidando até um chequinho aqui. Não faz nada, né? Bispo cheque aqui, rei D2. Pode seguir dessa maneira sem nenhum prejuízo. Por isso o Bispo E6 foi jogado. Carlsen segue com o cavalo C4. Bispo G3, deu aquele chequinho, rei D2, sem problemas. Dama D7. D4, abrindo o centro. O Magnus Carlsen tem o rei em D2. Joga D4, fala, vamos abrir a posição. Peão toma, cavalo vem pra casa D5, que magia é essa? O que é isso daqui que tá acontecendo? Olha o que o Caruana tá bolando aqui, né? Se o Magnus Carlsen ficar se sentindo greedy, se sentindo ambicioso aqui nessa posição, pode ser que exista aqui essa seguinte continuação. Peão toma com cheque. Ah, quero trocar tudo. Tá caindo o cavalo aqui e as pretas recuperam peça, né? Mas fala, Rafa, mas você também forçou a barra, né? Dama D3 aqui. Joga outra coisa, defende o cavalo. Joga rei C3. Tudo bem, parece mais emocionante mesmo. B5, agora o cavalo atacado. Pra onde que pode ir esse cavalo aqui, hein? Vamos colocar o cavalo em A3, o cavalo em segurança, atacando o peão de B5? Algo não tá bom, né? A barrinha já acusou. Torre cheque, não vai escapar. Esse rei não vai escapar. A5, não. Esse rei não vai... Não. Um rei teimoso, um rei valente, um rei imprudente. Não é possível que isso daqui vai escapar. Não tem mais jeito, né? Não tem mais casa. Acabou. Não tem mais casa. Tem que começar a entregar material e tudo mais, né? Então, muito legal aqui esse lance do Caruana. Chamando pra confusão. Rei no centro, galera. Rei no centro tem que chamar pra confusão. O Magnus Carlsen não exagera, não. Troca aqui o cavalo. E depois de peão toma, joga D5, né? Deixa a coluna D fechada. E agora até dá aquela provocadinha aqui. Mas é que aqui não dá, olha lá. Aquele peão lá, que tava de cara feia, ó. Graças a você, o rei tá em segurança. Bispo G4 foi jogado, dama atacada. Bispo F3, temos trocas. Dama B5. Ainda assim, a questão do rei exposto incomoda. Magnus Carlsen traz a torre, permitindo dama por B2 cheque. Que loucura, né? Como é difícil encontrar lances defensivos aqui. Também é possível jogar um B3, mas se prepara, né? Aqui ele preferiu jogar dessa maneira. Bispo F4 jogado pelo Caruana, temos trocas. E aqui dama por F4, torre G8. Não, esse rei não vai escapar. Torre F1 jogado, agora o Carlsen faz o seguinte, meu rei tá no centro, o seu também. E aí, dama cheque foi jogado, rei sai. Dama cheque foi jogado, rei sai. E aqui ambos os jogadores, né? Não quiseram... ir adiante nessa loucura aqui que está sendo jogada e empataram aqui a partida. Magnus Carlsen e Caruana é sempre uma grande emoção, né? E ainda mais sem rock. H4, H5, vambora. Caruana sacrificando o cavalo, legal demais, né? É isso, galera. Esse é o Magnus Carlsen, aberturas não usuais aí do Carlsen. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!